dividir uma palavra com vocês I nesta want manhã. to share a word with you this morning. Um pouco difícil, A bit difficult porque às vezes nós não gostamos de falar e pensar nessas coisas. because sometimes we don't like to speak nor think about these things. Há um grupo de pastores que eu acompanho, There is a group of pastors that I've been following, e o Dr. Rimmers é um deles. and Dr. Rhymes is one of them. Ele tem uma igreja em Los Angeles, Ramos. He has a church in Los Angeles, e ele passou por uma situação bem delicada agora, nesse período do coronavírus. and during the coronavirus pandemic, he went through a difficult situation. Eu acho que o Dr. Rimmers deve ter em torno, mais ou menos, talvez seus 80 anos. I think he's about 80 years old, Eu sei que ele tem cerca de 60 anos de ministério. and he's been in this ministry for 60 years. E ele agora um pouco debilitado fisicamente, And he has become physically limited. ele começou a formar uma estrutura, And he formed a structure dar oportunidades. and gave opportunities. Pessoas queriam pregar, mas não tinham o dom para aquilo. There were people that wanted to preach but didn't have the gift for it. Não basta a gente querer fazer. It's not enough to want to Deus do nos dá o something. dom. I believe God gives each one their gift according to his own. E ali naquela estrutura, algumas pessoas insatisfeitas And within that structure, some people became unsatisfied, dividiram a igreja. and the church divided. E com essa vinda do coronavírus, And with the coronavirus eles pandemic, saíram do prédio onde eles estavam, they left the building they were, saiu para o novo prédio and they went to a new building com cerca de 35 pessoas. with about 35 people. E Dr. Rimmers está começando uma nova igreja. And Dr. Rimas is starting a new church now. Eu acompanho o testemunho dele e ele já iniciou muitas igrejas. And I've been following his testimony. He has already opened many E churches. desde os 19 anos de idade, ele tinha um chamado para since- trabalhar com os chineses. And since he was 19, he started working with the Asian community. E agora ele está investindo em um jovem pastor And now he's investing in a young pastor. e ele está cheio de ânimo. He is very excited about it. Ele está cheio de gás. He's filled with hope for it. Eu escrevi para ele ontem à noite, And I wrote to him last night. né? Falei, Dr. Rimmer, I said, Dr. Rimas, eu vou compartilhar as suas ideias. I'm going to share some of your ideas. Mas escrevendo para ele, eu coloquei alguns risos e And as I wrote to him, I falei said, assim, I- mas eu não vou falar para eles que foi o senhor que escreveu. I said, but I'm not going to tell them that you wrote it. Eu amo o que aquele homem escreve. I do love what that man shares and writes. E ele compartilha como que será os últimos dias. And he shares and he talks about how the last days will be. Eu não quero falar assim dentro da área da escatologia, não. I don't want to speak within the area of eschatology. Eu quero compartilhar alguns versos com I want to vocês. share a few verses with you. Nós vamos começar por Lucas 21, Let's start on Luke 21. verso 8 ao verso 11. Luke 21. Respondeu então ele, acautelai-vos. Deixa eu ler a versão que está aqui. I'm going to read the version that's up here. Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu. E o tempo está próximo. Se aqueles dias de Jesus, ele If está in those falando, times he's saying that the time has drawn near, se naqueles dias Jesus já estava falando que o tempo estava Jesus is próximo, already saying the time is near. agora está mais próximo ainda, It's even closer. né? He's Lógico. saying, take heed that you do not be deceived, for many will come in my name. Sou eu e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Do not go after them. E quando ouvirdes de guerra e sedições, But when you hear of war and commotions, não vos assusteis. do not be terrified. Deixa eu ficar aqui com a minha versão. I'm going to stay with Vocês my vão version, acompanhando. and you follow along. Tá bom? Okay? E quando ouvirdes de guerras e tumultos, And when you hear of wars and commotions, não vos assusteis, do not be terrified. pois é necessário que primeiro aconteça essas For coisas. these things must happen, Mas o fim não será logo. but the end will not come immediately. Então lhes disse, And he said to them, levantar-se-á nação contra nação, nation will rise against nation, reino contra reino, kingdom against kingdom. e haverá em vários lugares grandes terremotos, There will be earthquake in various places, e pestes, famines, e fomes. and pestilence. Haverá também coisas espantosas, There will be fearful sights grandes sinais do céu. and great signs from heaven. Agora vamos para Mateus capítulo 24, Now let's go to que é um Matthew texto semelhante. chapter Verso 24. 4 até o verso 8. Matthew 24:4, chapter 24, verse 4. E Jesus respondendo disse-lhe, And Jesus said to them, acautelai-vos que ninguém vos engane, careful that no one will deceive you. porque muitos virão em meu nome dizendo,
For many will come in my name saying, eu sou o Cristo, I am the Christ, e enganarão a muitos. and will deceive many. E ouvireis de guerra, And you'll hear of wars, rumores de guerra. rumors of wars. Olhai, não vos assusteis, See that you are not troubled, porque é mister que tudo isso aconteça, for these things must happen, mas ainda não é o fim. but the end is not yet. Portanto, se levantará nação contra nação, For nation will rise against reino nation, contra reino. kingdom against kingdom. Haverá fomes, There will be famine, pestes, pestilence, terremotos earthquakes, em vários various lugares. places. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. All these things at the beginning of sorrows. Esse princípio das dores This beginning of sorrows é a mesma palavra usada para descrever uma dor de parto. is the same word used to describe a birth pain. Como é que a dor de parto acontece? How does birth pains happen? Primeira dor, First pain, passa um espaço, there's a space, segunda dor, period, second, um espaço, espaço, space, e os second, espaços vão diminuindo, and then the diminuindo, spacing between the diminuindo, pains diminuindo, get diminuindo. smaller and smaller and shorter. Ou seja, Meaning, o princípio de dores essas coisas vão começar a acontecer muito próximo uma da the outra. frequency of these things will increase. Eu quero que vocês observem para esse tempo que nós estamos vivendo. I want you to think about this. While Quando fala these aqui- times that we're living, Pestes. when he talks about pestilence, Mateus 24 diz Matthew 24 que says, todas essas coisas that all these things são princípios de dores. are the beginning of sorrow. Há uma ideia de um evangelho florido. There is an idea of a very perky gospel. Há muitas igrejas, mega igrejas hoje, que ensinam os seus líderes: There are many mega churches that teach their leaders não pregue coisas que deixem as pessoas para baixo. not to preach things that will cause people to not feel Em outras palavras, encouraged. não deixe eles desanimados. Meaning, don't discourage, don't let them become discouraged. Do not allow them to feel bad about what they're hearing. Deixe eles iludidos de que tudo vai ser bom. In my view, let them think that everything will be good. Existe uma ideia de igreja There is an idea of church, de benefícios. of benefits. E essa é a ideia que talvez muitos que estão aqui, que frequentam a igreja aqui, têm como ideia de igreja. And this is an idea that even people that might frequent here still believe in. A igreja tem que ser boa para mim, The church needs to tem be que me good for me, alegrar, needs to bring me joy. eu tenho que me sentir bem, I need to feel good. é ali que eu sou abençoado, That it's only for blessings. a igreja é para me ajudar, It's to help me. a igreja é para me visitar, It's for me to a visit. igreja é para... cheio de benefícios, Only benefits. né? Mas quando nós olhamos o que é a igreja, But when we look at what the church is, se você quiser eu envio para você um livro and I can send you a book, a copy of a book. acho que é John Stott que escreveu esse livro, não estou bem certo. I think it's John Scott that wrote this book. Ouça o Espírito e ouça o mundo. Listen to the Spirit and hear the world. É bem interessante. It's interesting. E é lá pela página 106, mais ou menos, 107, And around page 106, 107, ele fala da igreja, it talks about church. né? Então ele fala que a igreja tem duas funções: He says the church has two functions, adoração worship e missão. and mission. O que é adoração? What is worship? Você adorar a Deus, Worship the Lord. você servir a Deus. Serve God. Mas a igreja é a única, vamos dizer, organização, But it is, let's say, para você entender o que eu quero dizer, so that you can understand what I'm saying. The organization que ela não é para o nosso benefício. that is not for our benefit. Ela não é para nós. It's not for us. É a única organização que tem como função It's an organization that has as a function ser para os outros, to be for others, que é a nossa missão which is our mission, de pregar o to evangelho. preach the gospel. Mas nós queremos que a igreja seja benefício para nós. But we want the church to be a benefit to us. A nossa função Our function é adoração. is worship. O nosso serviço Our service é missão. is missions. Servir os que estão lá fora. To serve those who are outside. Pregar para os que não To conhecem. preach to those who don't know the gospel. Servir aqueles que To serve those precisam de conhecer that Jesus. need to know Jesus. Mas às vezes nós abraçamos uma função But sometimes we embrace a de function benefício para nós. of benefits for us. Entende o que eu estou falando? Do you understand what I'm saying? Nós podemos adorar We can worship e nós temos que servir. and we must serve. Quantas vezes eu lembro uma pessoa que virou para mim assim: I remember a person pastor, that came to me and said, Pastor, eu gosto daquele louvor que me enche. I like that praise that fills me. E como?
And I said, how's É that? aquele louvor que enche o meu coração. That worship that fills my Eu heart. falei, para mim, louvor é para encher o coração de And I Deus. said, for me, praise is to fill God's heart. É para se dar para It's Deus. to give to God. Louvor não tem nada a ver com me agradar. It doesn't have anything to do with me, pleasing me. Não é em minha função. It's not for me. É em função de Deus. It's for God. É dar a Deus. It's to give God. É louvá-lo It's independente to das praise Him, circunstâncias. no matter what circumstance. É louvá-lo independente daquilo It's que to worship eu Him. gosto ou não gosto. Regardless of Deus what I é like or digno don't e o like. centro do God nosso louvor, is da worthy. nossa adoração. And the center of our Louvor worship é para and will. Ele, The não é praise para is for nós. Him, not for us. Eu sei que você ama ver eu cantar, I know that you like to see me sing, mas não é para vocês. but it's not for you. É para Ele. It's for Him. Tem gente que não vai gostar, eu sei disso. There are people that are not going to like it. I understand. Tô brincando. Na verdade, essa música In truth, this song, é a única música que eu já decorei ela inteirinha. I think it's the only song that I've memorized the whole thing. Foi a primeira música que eu consegui decorar em inglês. It Foi was essa the que nós first song cantamos that I por was último. able to sing in English fully. That was Thank You for the Cross. Mas eu não me incomodo quando eles pegam e diminuem o som do meu microfone. And I do not mind if my microphone gets turned down. I really don't. Eles amam vocês. They love you guys and they're doing it in your benefit. Coitado. O pastor é bonzinho, mas canta mal. He's like, Pastor is good, but he doesn't sing well. Voltando à palavra, querido. But let's return to the word. Já viram que eu estou querendo deixar vocês bem alegres, bem tranquilos, né? Now, I want to make you guys feel calm. Como que é? Tá bem bomba. Vamos lá. Essa palavra peste, querido, This word pestilence, ou pestilências, pestilence, é importante. it's important. E ela tem uma palavra que diz que ela é aplicada a pragas. There's a word that says that it's applied to plagues. Alguém me perguntou, pastor, Someone asked me, Pastor, essa virose, essa pandemia, this pandemic, o Covid-19, COVID-19, é o julgamento de Deus? do you think that this is a judgment from God? Eu falei, não. I said, no. Mas como não, pastor? Oh, Pastor, how can you say that? Lá no Brasil, vários pregadores, várias In Brazil, there's a lives, lot of preachers que that, por causa daquilo que eles fizeram no carnaval, because of what they did during the carnival in com a Brazil, imagem de Jesus with the image of Jesus, e com símbolos cristãos, they took Christian symbols. Deus estava trazendo o Covid para julgar. They said that because they used that in the carnival, God was bringing judgment. Já pensou a gente ser culpado pelo pecado lá do Rio de Janeiro? Imagine if we were held accountable for the sin in Rio de Janeiro. E que Deus é esse que em alguns lugares está infestado de Covid e em outros lugares não tem ninguém? And what God is this? That in some places filled with COVID people, and then others not. People who are affected by it, and some are not. Japão foi baixíssimo o índice lá de You know, in Covid. Japan, it was a very low amount. Tem muitas igrejas lá? Tem, mas é um país idólatra. Yeah, there are many churches there, yes, but it's not a country knows. Que a Deus Christian é esse country. que tem dois pesos, duas medidas? What God is this that has two measures, two different ways of going about? O que eu vou falar não é porque os presidentes falaram, não. O Covid é chinês mesmo, foi What I'm criado going to lá. say, it's not because of whatever a president E said. quem disse The isso foi uma COVID came cientista chinesa que from participou China. de Who tudo said isso. that was a Chinese scientist. Os homens constroem coisas. Men build things. Men make things. A palavra de Deus diz que Deus fez tudo perfeito. The Word of God says that God made everything perfect. Mas os homens buscaram muitas The men invenções. sought many inventions. E Jesus diz que essas pestes que virão, And Jesus says that these pestilences that will come, não que ele enviaria, not that He would send, mas seria consequência da decisão dos homens. but will be a consequence of the decision of men. É o princípio de dores, It is the beginning of sorrows, princípio de um parto. beginning of a birth. Alguns escritores, alguns estudiosos, Some of those who study, some scholars, como o Dr. Derby, such as Dr. Derby, D-A-R-B-Y, D-A-B, D-A-R-B-Y, Darby. Darby, thank you. Haverá uma falsa igreja. It says that there will be a false church. Diz que se levantarão falsos It says profetas. that false prophets will rise up. Então, haverá fomes. So there will be hunger. Nós temos visto isso. We've seen that. Pestes, Pestilence, terremotos. earthquakes. Pare agora e pense, querido. Now stop to think with me for a second. Como que as pessoas verão a igreja How will people view the church
após essa peste covarde. after this pestle, this plague, Há um relatório, there is foi escrito dia 24 de abril, there's a paper that I read that was written on the 24th of April. pela One New Snow. News No. One News No. One News Note. É. Okay. É uma notícia agora. One News Now. Okay. Não, desculpa. Foi intitulado como que as pessoas verão a igreja após a crise do Covid. And it was talking about how will people see the church after Nós the fizemos lives. COVID crisis. Participei de reunião de pastores, You know, I've been into many pastor meetings falamos sobre isso. talking about this, E esse relatório diz que and this paper said that muitas pessoas frequentadores se tornarão frequentadores de cultos online. many people will become online members. Esse relatório diz que a vida da igreja será totalmente diferente do que era antes. And it stated that the life of a church will be different than it was before. 42% dos líderes 42% of leaders diz que houve uma alteração na área financeira da igreja Says that depois there was- dessa pandemia. No período antes da pandemia até agora, houve uma queda de 42%. said that there was a significant change of 42% from the beginning to now of this crisis in the financial area of churches. Um grau de ansiedade tem sido encontrado nos líderes de megas igrejas. And a level of anxiety in the leaders of mega churches. Grandes igrejas estão vendendo seus prédios, seus imóveis, Big churches selling their buildings. e isso tem mexido muito com a emoção do povo. And this has moved people's emotions. Então há um certo medo com tudo So isso. there is a fear within this. Quando nós analisamos o comportamento das pessoas, When we analyze the behavior of people, nós acreditamos que o cenário mais provável, we believe that the most probable scenario, ao invés de, não sei se isso faz sentido em inglês, we come to the esse é o mais understanding provável. that this is going to be the most probable scenario Tentando colocar em outras palavras, a cultura tem ensinado or result. às pessoas que as coisas estejam disponíveis e benéfica para elas. The culture teaches that things should be available and should benefit them. Jesus não fala que essa tem que ser a nossa expectativa. Jesus doesn't say that that should be our expectation. Ao contrário, ele diz que nós vamos ouvir de guerras, He says that we will hear of wars nós vamos ouvir de rumores de guerra. and rumors of wars. Mas ele fala, olha, não vos assusteis, And he says, do not be afraid, porque ele sabe qual é o destino seu. for he knows what your destiny is. Ele sabe quais são as promessas dele para você. He knows what his promises are for you, for us. Ele tem bons pensamentos. He has good thoughts. Então ele fala, não se assustem com essas coisas. So he says, do not be scared by these things. Do not be fearful of Não them. falou? No mundo tereis, He also says, in the Aflições. world you shall have mas of tribulations, but tenha bom ânimo. be of good cheer. Aquilo que Jesus tem preparado para vocês, What Jesus has prepared, nem olhos viram, nor eyes have seen, Nem no eyes ouvidos have ouviram, seen, no ears have nem heard, jamais penetrou no coração nor has do it homem. ever been through the heart of man. Então eu quero que você fique tranquilo. So I want you to be okay, be calm. Mas nós não podemos ignorar o outro quadro, But do not ignore what he also has warned us que of. tem sido ignorado por muitos pregadores. That has been ignored by many preachers. Hoje, quando você abre Facebook, abre o When you YouTube, open Facebook, abre a YouTube, internet, abre o WhatsApp, or different means of news, tem alguém lá falando que o mundo vai ser colorido. there's someone saying that everything's going to be just dandy. Mas qual vai ser a realidade aqui debaixo? But what is going to be our reality? Se levantará nação contra nação, It says reino nation contra will rise reino, against nation, kingdom fomes, against kingdom, terremotos, famine, earthquakes, mas ainda não é o fim. but it is not the end yet. É o que ele diz. It's what he says. Diz que é só o princípio. He says it's the beginning. Alguns chamam esse período de grande tribulação. Some call this period the Great Tribulation. Eu gosto daquela palavra de Paulo, I like that word of Paul, que ele diz que os dias serão maus. where he says some days, the days will be evil, Nós vamos ter dias maus. that we will have bad days. Considerado escritor, A considerable writer, ele fala, Tozer, Tozer. ele fala,
certamente os dias são maus. A.W. Tozer, he says, certainly the days are evil, E os tempos estão ficando cada vez mais tardios. and times are becoming more difficult. Mas o verdadeiro cristão não é pego de surpresa. But the true Christian is not caught by surprise, Ele foi avisado de tempos como esses. for they were warned of times such as these, E os espera. and they have been waiting for Isso it. está escrito no livro dele, Of God and Man. It's written in his book of God and Men, Página 131, se page você quiser ver. 131. Então, essa leitura de Mateus 24, So this, on Matthew 24, que eu estou me detendo nela, eu estou repetindo ela várias that I'm vezes. repeating over and over to you. Quando fala aqui que vai se levantar nação contra nação, When it says the nation reino contra against reino, nation, nation will fomes, rise against terremotos, nation. There will diz que be vários famine, lugares, earthquake, throughout many places. princípio de dores, Beginning of pains, aí quando ele continua, he keeps on going. então sereis atribulados And you e vos matarão. will go through tribulations, and they Sereis shall odiados. persecute you. Sereis odiados de todas as They nações shall kill you, and you will be persecuted by all nations por causa do meu nome. for my name's sake. Nesse tempo, And during this time, muitos hão de se escandalizar, many will become scandalized, trair e odiar uns aos outros. and they will betray and hate each other. Levantar-se-ão muitos falsos profetas Many prophets, false prophets shall rise, e enganarão a muitos. and they will deceive many. E por se multiplicar a iniquidade, And because iniquity will be multiplied, o amor se esfriará de quase todos. love shall cool down. Aí ele diz aqui. And he keeps on going. Estou lendo Mateus 24, Matthew do chapter 7 ao 24, 14. from verse 7 to verse 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, But he who endures to the end esse será salvo. shall be saved, E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, and this gospel of the kingdom will be preached throughout the world para testemunha a todas as nações. as a witness to all nations, E então virá o fim. and then the end will come. Haverá esse quadro tenebroso, There will be this very dark period. haverá esse tempo difícil. There will be difficult times. Vai vir tribulação. There will be tribulation. Pessoas vão odiar os cristãos por causa do nome de Jesus. People will hate Christians because of the Vai name haver of Jesus. perseguição. There will be persecution. Mas tem gente que prefere ignorar isso. But there are people that turn a blind eye to this. E diz que o que perseverar até o fim And it says that those who persevere to the end vai ser salvo. shall be saved. E diz que o evangelho do reino And it says the gospel of the será kingdom pregado a todas as nações. will be preached to every Então nation. será o fim. And then the end will Eu come. entendo que o dia mau, todo essa ser odiado, I understand that this ser being morto, hated, being persecuted, desde a killed, igreja lá, 70 anos depois de Cristo, 70 years after Christ, isso já tem acontecido. that was already happening. Isso já tem acontecido no mundo muçulmano. And it happens in other countries, such as Tem Muslim acontecido countries. na África, em vários It happens in lugares. Africa in a few places. Tem acontecido no Brasil. In Brazil, it can happen. Nós passamos por um grande período de perseguição do Evangelho, We went through a period de where deboche do the Evangelho. gospel was scorned. Igrejas estão saindo de Somerville. There are churches right now leaving Somerville. Temos Brazilian duas igrejas que churches. saíram aqui de The Somerville, two churches that I know that left here porque não suportam mais as decisões da because prefeitura. they de don't agree Somerville. with the decisions from the mayor. E eles acharam que ir para outra cidade And they opted diferente to move foi to melhor another para a place, and igreja. that was the best thing for them to do for their church. Então há uma perseguição. So there is a form of persecution. Mas só que esse tempo do dia mau, But this day that they speak of here, eu creio que ele vai estar bem mais perto do que a gente imagina. I believe it will come, and it will come closer than when we think. Qual o meu propósito nessa manhã, And querido? what is my purpose in saying Por this que this essa morning? palavra? Why bringing this word to you? Se nesse tempo nós temos presenciado If in this period we have seen que uma peste, that one uma plague, virose, one virus, muitos chamados cristãos não têm conseguido suportar, many Christians have not been able to bear it, to take all this. imagina Imagine se suportarão o que antecede aos dias maus, if what these evil days speak of comes, ou a grande tribulação, como alguns denominam. or the great tribulation, as many call it. Como poderão permanecer firmes How would we remain firm and standing durante esse período? during such a period? Diz que haverá grande tribulação. It says there will be great tribulation. Verso 21 ao 22 de From verse Mateus 21 24. to 22. Bota aí para mim, Azaf. Disse que, como desde o princípio do mundo, até agora,
It says that as from the beginning of the world till nem now, tampouco há de haver. there never was before. E olha a misericórdia de Deus. And look at God's E mercy. se aqueles dias não fossem abreviados, And unless those days were shortened, nenhuma carne se salvaria. no flesh would be saved. Mas por causa dos escolhidos, But for the elect's sake, serão abreviados aqueles dias. those days will be shortened. Então, por causa de vocês, So because of you, eu creio que a misericórdia de Deus vai entrar aqui. I believe God's mercy will come into play with this. Penso que haverá o risco de, até mesmo quem conhece Jesus, não suportar e tentar suicídio. I think there will be people who won't be able to take it, even if they know De Jesus, tão horrível que vai ser o and tempo. want to get out by suicide. That's how bad Deus vai it intervir. could be, and God will intervene. Palavra que pastor, que palavra tenebrosa. Pastor, what a dark word. Não tem nada do evangelho colorido, gente. This word has nothing of the happy gospel. Quando nós olhamos Apocalipse, When we look at Revelation, eu fico pensando quando fala ali que um terço da população do mundo vai ser destruída. I think when it talks about that 1/3 of the population will be destroyed. Eu me lembro assim que eu me converti, fiquei, como é que vai morrer um terço da população? And I remember when I first got converted, I would think about this, and I'd be like, how É would muita that gente para happen? morrer, não That's a tem lot como. of people. That's not going to happen. Aí quando nós olhamos hoje que várias nações têm bomba atômica, And when we see the world we live today with atomic means, nada difícil isso acontecer. nothing seems impossible anymore. Isso não parece mais ser um exagero. It doesn't seem to me like it would be an exaggeration. Olha a devastação que esse vírus fez. Look at the devastation this plague has caused, this Eu não sei de virus. todas as estatísticas, mas parece que não teve nenhuma nação que foi. I don't know all the statistics, Alguém sabe se alguma nação não teve nenhum caso? but does anyone know of any nation where it had 0 cases? Eu não tenho conhecimento. I don't know. Acho que foi para todo lugar do mundo. Né? Ninguém. O livro de Tessalonicenses ele diz, The book of Thessalonians states 2 Tessalonicenses in 2, 2 3, Thessalonians 2:3. diz assim, ninguém It says that no one, de modo nenhum vos engane, let no one in any way deceive you, porque não será, porque isso, não acontecerá. é a mesma versão, Tá bom. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. I need that in English, Adaf, please, Thessalonians. They give no belief to false words, because there will be first a falling away from the faith Marina. and the revelation of the man of sin, the son of destruction. Então, vai haver essas coisas. So these things will happen. Se o filho da perdição, se o anticristo, se o homem da iniquidade já está, se vai vir, quando vai vir, How will happen, when it will come, when this will take place. não é essa a minha That's preocupação. not what my preoccupation is. A minha preocupação é My preoccupation is o quanto que os salvos poderão ser enganados. how many of the saved might be deceived. Disse que haverá uma apostasia. It says there will be a falling. Se quem vai se apostatar aqui, e que eu entendo pela essa palavra, From what I understand here, é você abandonar a fé? which is for you to turn your back on your faith, É você abandonar o que você crê? is for you to abandon what you believe. Então, peraí. So therefore, wait a minute. Então tem alguém que crê, que tem fé, Is there anyone who believes, who has faith, conhece a palavra, knows the word, vai poder se apostatar da fé. and will fall back from faith, will turn away? Eu acho que nesses dias, quando a gente fala de apostasia, do dia mau, I think when we talk about these evil days, when ou we grande talk tribulação, about the fall, and we talk about great tribulation, ou light a tribulação, or a light suave a tribulation. tribulação. Ora, olha o que diz 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Look what 1 Timothy says. 1 Timothy chapter 4. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, And because of the hypocrisy of men who speak lies, tendo cauterizado a sua própria consciência. A partir do verso 1, perdão, Azar. from verse 1 on. Mas o Espírito, com letra maiúscula, falando que é o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Now the Spirit expressly says in the later times that there will be those who will depart from faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Agora o verso 2. Now verse 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, Speaking lies and hypocrisy, tendo cauterizado a sua própria consciência. having made their own conscience. Não adianta. Does- O que é uma cauterização? Alguém sabe? Over here is Quando seared queima, né? with a hot iron. Por exemplo, quando você faz um tratamento de canal, você cauteriza lá dentro do canal, né? So he's explaining the meaning of the word searing, Para que não entre nada. so that nothing can come in once you sear it. Uma vez que se esquecem Seared with a hot iron, a respeito dessa profecia, querido, and once they forget this prophecy, eles começam a prestar atenção a espíritos sedutores, they begin to pay attention to seductive spirits, doutrinas de demônio. doctrines of demons. Vão falar mentiras, They'll say lies, vão falar hipocrisia. they'll say hypocrisy. É por isso que existe divisão em igrejas. That's why there are divisions in churches. É por essa razão que homens dividem igrejas. This is the reason why men divide churches. Porque eles cegamente eles dão atenção Because à doutrina de demônios. they give in to false doctrine, doctrines of demons. Essa é a razão. This is the reason. Nessa manhã, querido, This morning, eu divido essa palavra I share this word para que você tome cuidado. so that you may be aware and A única beware. forma, querido, The only way de nós nos mantermos realmente for us to remain truly ali fiel faithful é observando a palavra de Deus. is observing the word of God. Algum tempo atrás eu preguei para vocês sobre Lucas 10, 25, 28. A while back, I preached about Luke 10 from 5 to verse 10. Põe para mim aí, Azaf. Para mim não fugir do texto. Lucas 10, It's going to 25, be Luke 28. chapter 10, 25. Fala que To eis que se 28. levantou um doutor da lei, um cara It conhecia said, a and lei. behold, a certain lawyer stood and tested him, Estava saying, tentando Jesus dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, what shall I do to inherit eternal life? E ele lhe disse: And he said, O que está escrito na lei? what is it written in the law? Como leis? What is it you're reading of it? Respondendo, disse: And he answered, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, you shall love the Lord your God with all your heart, de toda a tua alma, with all your soul, todas as suas forças, and all your strength, todo o teu and entendimento, all your mind, e ao teu próximo como a ti mesmo. and your neighbor as yourself. Ele estava certo? Was he right? Estava. Yes. E o que Jesus responde? And Jesus answers him, Faze isso you have answered correctly. e viverás. Do this and you will live. Nós vivemos um tempo We live in a time onde que as pessoas conhecem a palavra de Deus, where there are people who know the word of God, mas não faz o que a palavra de Deus diz. but don't follow it. Elas sabem o que as escrituras They dizem, know what the scriptures say, mas eles falam aquilo que eles interpretam como eles bem entendem but they speak of it as how they would like to interpret it e constroem um mundo colorido. and build a colorful world. Entra em algumas coisas da internet, If you go and search, parece que estão vivendo em outro mundo, it's like people are living in a different world não nesse mundo. and not the word that's biblical. Ontem estava com uma pessoa Yesterday I was with a person numa daqueles grupos de WhatsApp. in one of those WhatsApp groups. Você imagina um grupo só de pastores. Imagine a group made up of only pastors. Europa, Brasil, Estados Unidos, Some living in Europe, some in Brazil, some in the United States. democratas, republicanos. All types of backgrounds, Democrats, Republicans. Aí o cara desenhou o quadro de uma pessoa. And they spoke about they made a scenery of a person. Eu falei, interessante, eu conheço duas I pessoas com said, esse nome. Então, I know two people with this name. existe essa pessoa que você está falando There's this person that you're talking of, e existe essa pessoa que eu conheço com o mesmo and this nome. person that I know with the same name. Porque aqui a pessoa que eu conheço Because the person that I não tem know nada a ver com essa pessoa que você fala. has nothing to do with the person that you're speaking of. E ali então começou uma polêmica. And it was something that took a lot of talk to it. It was a discussion. Quantas vezes as Controversial pessoas estão discussion. falando o que lhes interessa? A lot of times people are focusing on and speaking what interests them. Nós só temos que fazer o que a palavra de Deus diz para nós fazermos. However, we should focus on what the Word of God tells us to do. O que a palavra de Deus diz What does the Word of God says? é o que você tem que fazer. It's what we should do. Só isso. That's it.
Você não precisa fazer mais do que isso. Nothing more than. Mas para você saber o que a palavra de Deus diz, But to know what the Word of God says, não é no YouTube que você aprende. not on YouTube that you learn. É lendo a Bíblia. It's reading the Bible. É investindo. It's investing time. Eu não sei se o trabalho que a gente fez com o Guto foi o mesmo trabalho que a gente fez com a Azaf. I don't know if the work we did with Guru was the same that we did with A gente Azaf. tentou o melhor com os dois. We tried our best with both. Mas o pastor Jorge estava me dando um testemunho essa semana. And Pastor Joseph was talking to me this week De seus filhos lendo a Bíblia. about his sons and daughter reading the Bible. As ideias do Felipe. Felipe's ideas. As ideias do André. André's ideas. Marcos. Sara. Sarah. Apesar que da Sara ele não falou, não. Mas ele estava falando como que os filhos dele estão lendo a Bíblia. But talking about their ideas of the Bible when they're reading the Bible. Eu me lembro do Guto que trepava em cima da cama lá para ver a Bíblia I remember comigo. Guru, very young, would come up to me and I would be on my bed reading the Bible. Como que você vai ensinar o seu filho se você não sabe? How can you teach your children if you don't know? O que você vai dar para tua criança What can you give your child se você não se dedicar? if you do not dedicate yourself? Ou será que é a tua criança que vai te ensinar a Bíblia? Or will your child teach you one Não day? tem nenhum problema com relação a isso. No problems with that. Samuel pequenininho ouvia mais Deus do que Eli, o Samuel profeta, heard o God sacerdote. more than Eli. Mas nós precisamos conhecer a palavra But we should know the word para orientar os nossos so that we filhos, can guide those who are coming after us. para ensinar a criança no caminho que ela deve To andar. teach the child the way that they should walk. E é uma triste verdade. And it is a sad truth Os cristãos conhecem muito pouco da Bíblia. that there are many Christians who know very little of the Bible. Eles querem fogo, They want fire. eles querem reteté. They want things to happen. Mas sentar para estudar a Bíblia, But sitting down to study, eu vejo isso pela nossa experiência. I see this through our own experience. São poucos os que querem estudar a palavra It's de few Deus. who take the time to study the Word of God. Ainda mais quando eles encontram uma pessoa que começa a colocar minhoca na cabeça deles igual eu. Especially when they meet Leandro, someone that Sofrem comigo. puts a lot of questions in their mind. Like Aí me. depois a gente vai para o WhatsApp lá, começa a trocar as nossas ideias. And we change our idea. We keep exchanging our ideas. Eu dei esses dias atrás aí eu abordei 2 pontos dos nossos estudos. A few days ago, I made 2 points in our studies. Estamos estudando sobre o Reino do Sul e o Reino do Norte. We're studying about the kingdom of the south and the Reino do kingdom Norte, of the Reino do north. Sul. Or the kingdom of the north and the kingdom of the south. E ele diz que todos os reis do Reino do Norte, And there it says that all the kings of the kingdom of the north, eles eram o quê, Dri? they were what? Eles eram maus. They were evil. Como é que pode? Povo de Deus, judeu, How can it Israel, be? People mau. of God, chosen. Eu lembrei a eles. And I remembered. Quando eles chegam para Samuel e pedem um rei, o que eles falam? When they come to Samuel and ask for a king, what did they say? Nos dê um rei Give us a king so that we may be like como os other das outras nations. nações. O que Deus deu? And what did God do? Deu um rei They gave him a king, igual das outras nações. like the other nations. E às vezes até pior do que os das outras nações. Sometimes even worse. A ponto de um dos reis To the point that one of the kings construir 2 bezerros de ouro built 2 golden calves para que eles não fossem lá no Reino do Sul, so that they didn't have to go to the kingdom of the south, a Jerusalém, para adorar no templo. to Jerusalem to worship at the temple. Botou um nas 2 extremidades de Israel They had 2 extremities of Israel para esses bezerros serem adorados. for these golden calves to be worshipped. Diz que todos os outros reis que And it said vieram that all the other kings who came after fazia como seu pai Jeroboão. did it like Jeroboam, Você their pode father. imaginar um rei que conhece as escrituras, que conhece o evangelho, Can you que imagine a conhece a king palavra de Deus, who knows the word of God, knows the doings of God, construir 2 bezerros de ouro para o povo adorar? to build 2 golden calves for his people to worship? Não está muito diferente dos nossos dias, não? We can find ourselves in the same situation. Tem muito troço por aí. There's a lot that is not godly Essa out semana there. eu liguei para a Fernandinha e falei, Fernandinha, tem uma tarefa para One of você. the I called Fernanda this week and I said, "Can you help me with something?" Quando eu coloquei para ela a minha ideia, o que eu estava pensando e tudo I mais. explained to her what I was needing, what I was thinking. Eu venho de uma escola. I come from a school A Fernanda hoje está dentro de uma outra escola. and she's in another school.
Eu falei, qual é o pensamento que está And I said, acontecendo what ali? is Cara? the train of thought right now going on with this, what's going on here? Espero que o relatório dela seja bem grande. And she's gonna help me by sending it to me. A outra coisa que eu falei com eles. Another thing that I spoke to them regarding. Qual foi a outra coisa? Ah, Salomão Solomon foi um dos reis de Israel. was one of the kings of Israel. Né? O reino ainda não estava dividido. The kingdom wasn't divided yet. Filho de Betseba com Davi. The son of Bathsheba with David. Davi falou, ó, eu quero que Salomão seja rei. Bathsheba. And he said, and Solomon said, David said, I want Solomon to be king. Mas o que dizia a lei? But what did the law say? Que o primogênito deveria ser o rei. That the firstborn should be king. E o primogênito era Adonias, And the irmão, firstborn was Adonias, um dos filhos de Davi, one of the sons of David, irmão de Absalão. brother of 3 Absalom. filhos já tinham sido mortos. 3 had already died. Adonias era o próximo da lista. Adonias was the next one in Eu acho que line. Adonias fez errado, ele devia ter se aproximado do rei para reivindicar o direito dele. I think he did wrong. He should have gotten closer to the A king. Marina estava nos dando esse ponto. Marina was telling us this point. Mas o que fez? But what did he do? Salomão foi colocado como rei. Solomon was put as king. Quando Betseba e Natã soube disso, e eram os mais próximos de Davi, When Bathsheba found this out and she was closest to David, falou, Davi, said, David, olha o que Adonias está fazendo, vamos lá, você tem que cumprir a tua promessa. look what's happening. You need to fulfill your promise. Ele já declarou Salomão. But he had already declared Solomon. Qual é o ponto? What is the point? Será que se Adonias tivesse sido rei, não teria sido um rei melhor do que Salomão? Do you think if Adonias had been a king, would he been a better I king than don't Solomon? know. Eu não sei. I don't know. Mas But a lei dizia que era para ser Adonias. the law said that it was supposed to be Adonias. O coração do rei, que tinha poder para isso, But the heart of the king that had the power to do it escolheu lá Salomão, chose Solomon. que se corrompeu. And Solomon did Tornou become um corrupt. idólatra. He was wise, but he did become corrupt. As mulheres que ele casou o levou à idolatria. And the women that he married, which were many, caused them to. Nós precisamos Go observar into a palavra de idolatry. Deus We need to observe the word of e God estudar a palavra de Deus. and study the word of God. Lá na área de Loa de Chelmsford, In the area of Low and Chelmsford, nós estamos estudando lá o conhecendo Deus, fazendo a sua vontade. we're studying knowing God and doing His will. Vocês já passaram, muitos de vocês já passaram por esse Many of estudo. you have already done that study. Tem sido bom. It's been good. Tem sido bom, pastor? Hasn't it been good, Pastor? Tem ele? Brian, Has it been good? tem aprovado? Are we approved? Tem sido bom. It's been good. É muito bom ver a Natalie, ver a Radassa, It's ver good to see Natalie, Nicolas, Hadassah, and Nicholas dando conceitos, aprendendo. learning and giving their points of view. Deixa eu chamar a Radassa para falar. Let Não, me call tô brincando. Hadassah to talk up here. No, I'm just joking, Hadassah. Don't worry. Ela deu uma encolhidinha ali. She was like, No próximo domingo. next Sunday, so gear up. Tô brincando, Radassa. Radassa vai ficar um mês sem vir à igreja. hein? Deixa eu terminar essa palavra com Let me você. finish this word with you. Qual é o perigo de hoje, querido? What is the danger that I see that we run today? O que vamos ouvir, a quem vamos ouvir? What will we listen to? Who will we listen to? Eu quero, na minha vida, observar esses pontos, And in my life, I like to observe these points para evitar que eu conduza pessoas ao erro. so that I will not guide people into wrongdoing. Isso para mim. This, for me Para vocês, and for you, cuidado com essas pessoas que eu vou mencionar agora. is something important. Be careful with the people that I'm going to mention now. Quais são os falsos profetas? What are the false prophets? Quem são as pessoas que vão dividir a The igreja? people that will divide churches, Quem vão tentar fazer com que você se isole do corpo that will e você se try torne uma presa mais fácil? to get you to come away from the body and become an easier prey. Há muitos líderes que odeiam o que acontece aqui nesse lugar, There are many leaders that don't like what happens here in this place porque vocês me respeitam, because you respect vocês me, me ouvem, you hear me, you nós listen, andamos juntos, we walk together, nós nos amamos, we love each nós other, nos honramos. we honor each other. Eu me lembro uma vez um pregador, I remember a preacher, ele virou para mim e falou he assim, turned to me and said, o que você achou da palavra? what did you think of the word? Eu falei, se você não teve muita informação, você foi muito usado por Deus. I said, well, if you didn't have pre-fed information, you were really used by God. Ele falou, quando eu pregava, He said, as I preached, as pessoas olhavam para você. people were looking at you. Eu falei, talvez porque eu sou o pastor. I said, maybe because I'm the pastor.
Não, eu senti que elas estavam discordando de mim. He said, no, I felt like they weren't agreeing with me. Talvez porque elas estejam aprendendo coisas diferentes. I said, maybe because they're learning something a little different. A Bíblia diz The Word of God says que a ovelha ouve a voz do pastor that the sheep knows their pastor's voice e o segue. and they follow. Eu amo o que acontece nesse lugar. I love what happens in this place. Eu amo a diversidade de pregadores que nós I love temos. the diversity of preachers that we bring. Como que eu gosto quando eles pregam? And I like to see them preaching. Como eu gosto quando o louvor acontece no nosso meio. I like when worship happens. Então nós estamos dentro de uma direção. So we're within a direction. Mas as pessoas não querem que você esteja aqui nesse lugar. But there are people that don't want you to be in that same Porque se direction. você be in this permanece place. aqui- Because if you remain here, Vai ser mais difícil te convencer de determinadas coisas. it's more difficult to convince you of certain things. Então, terminando essa palavra. So, coming to an end on this Quem word, são essas pessoas? who are these people? Primeiro, First, eles são egocêntricos. people who are selfish. Eles não estão dispostos a admitir They're not willing to admit que alguém, that someone, até mesmo um pastor local, even a local pastor, possa ser mais sábio do que eles. can be wiser or know better than them. Eles são egoístas. They're selfish. Eles They're querem egocentric was the first one. as coisas They're feitas selfish. do seu They jeito. want things done their own way. Não importa o que ou quem Doesn't matter who or what venha sofrer com aquele resultado. comes to suffer from that result. Egocêntricos, Egocentric, egoístas. selfish. Eles não admitem que estão errados. They cannot admit they're wrong. Isso seria uma outra marca também do egocêntrico. This is another mark of egocentric people. Eles são famintos They're hungry. por reconhecimento e glória pessoal. They're hungry for recognition and self-glory. Eles não querem dividir ideias. They don't want to share ideas. Estão interessados nos likes. They're interested in the likes. Quantos likes ele recebeu? How many likes did they get? Quantas pessoas concordaram com How ele? many people agreed with them? Uma outra característica. Another characteristic. Eles são insubordinados. I don't even know what that means in English. O que é really insubordinado? Disobedient. Okay. Insubordinate. Thank you. Nenhum ensino bíblico é mais claro No biblical teaching is more do clear que aquele que uma pessoa que tem um coração de pastor dá. than. Fala de novo, pai. Não existe There is no visão, ensino vision mais claro or teaching that's more clear daquele que realmente é um pastor than from the one that's truly a que pastor divide com a igreja. and that shares with the church. Mas essas pessoas, But these people, elas dizem que elas são leais a Cristo. they say that they're loyal to Christ. Eu ouço isso quase todo dia. I hear that almost every day. Eu sou fiel a Cristo. I'm loyal to Christ. Eu me lembro uma vez em Barra do Piraí, I remember once in my city that I eu, dando come from, eu não posso ver uma pessoa na beira da estrada, né? Principalmente no Brasil. in Brazil especially, I can't see a person by the side of the road. Coitado, eles já sofreram tanto comigo com isso. You know, my family has suffered a lot with this. E ali então, eles pegaram e parei para um cara. So I stopped to give this guy a Eu ia para ride. Volta Redonda, ele estava numa estrada e realmente estava ali para pedir carona. I was going to Volta Redonda and he was really, hitchhiking. He was really asking for a E ride. lógico que você quer falar de Jesus para a pessoa, né? And you want to tell him about Jesus. E eu of já fui course. direto. And I was very direct. I was Você doing him a conhece Jesus? favor. I was like, do you know Jesus? O Senhor é o meu pastor e nada me He said, the faltará. Lord is my pastor and nothing shall lack. Opa. And I said, whoa. Eu falei, você frequenta alguma igreja? I said, do you go to a church? Vou em todas e nenhuma, I go in all and none porque eu sou a igreja. because I am church. Falei, o que eu faço agora? Mudo de assunto ou o que eu faço? Deixa ele na estrada. It's like, what do I do now? It's like, leave him in the road. Aí, mas eu fui misericordioso. But I was merciful. Uma vez que nós fomos de férias no Brasil. Once we went for vacation in Brazil, Foi a primeira vez que Guto e Azaf voltaram ao Brasil. and it was the first time Guto and Azafi returned to E eu Brazil. fui mostrar a cidade lá onde que meu pai nasceu para And I went eles. to né? show them the city where my father Lembra? grew up. Tinha uma máquina de trem no Lembro. centro da cidade. E nós escolhemos um daqueles restaurantes caseiros. And né? we chose like this very homey, local little place. Eu comecei you a dar know? atenção para o dono do restaurante.
Yeah, like really homemade food. And I started to talk to the owner of that little restaurant. Agora mesmo eles conversando em inglês com a mãe dele. And then them and my wife started talking in English. Ó, você quer ver que o pai agora mesmo vai começar a falar de They're Jesus like, pro homem. let's make a bet on how long it's going to take before he starts talking about Jesus to this Eu guy. falei, o dia que a gente estiver no lugar que a pessoa entendeu inglês, vocês vão quebrar a cara. And I said, the day that we are in a place where people will understand English, you'll Gente, essa é a see. nossa missão. You know, I truly believe that is our mission, Pregar todo o to tempo. preach it all the time. Mas voltando a esse homem da carona. But coming back to this man that I was giving a ride to, Eu fui conversando com ele com muito amor até a Volta Redonda. and we went talking all the way to Volta Redonda, which is another E city. eu vi que era uma pessoa que precisava de ajuda. And I saw there was a person that needed help. E existe muito essa ideia hoje. And today, that is a prevailing idea. Hoje você tem a igreja online. You know, you have online churches. A pessoa não tem púlpito, então faz um púlpito online. You know, they don't make a physical pulpit; they make it an online pulpit. E ali, então, a pessoa se sente, né, satisfeita, né? And there, the person is able to satisfy that need. Só não consegue ter estrutura para discórdia. But there is no structure for disagreement. Normalmente, esse tipo de pessoa This type of person que tem essa desculpa, Jesus that normally gives this excuse, oh, é o meu pastor. Jesus is my pastor, and I'll just follow him. Elas não são leais a uma igreja. They're not loyal to a church. Elas dizem que todo pastor é um tirano, They believe that pastors are tyrants porque ela quer encontrar pessoas soltas, because they want to find people ovelhas fora sheep. do aprisco. that are outside of a pastor. É mais fácil alcançá-las. It's easier to reach them. Indo para os últimos pontos. And the last point, Eles são enganosos. they are deceiving. Eles fingem estar preocupados com a igreja, They deceive, making believe that they care about the church. mas eles estão mais preocupados com seu próprio domínio e But posição. they're worried within their own position and their own domain. Eles usam frases como And they use phrases such as, eu amo o pastor, I love a pastor, mas but, aí então eles atacam o pastor. and then they attack him. Eles torcem a palavra dos líderes They distort the word of leaders ou aplicam motivos errados às suas palavras. or apply wrong motive behind their words. Eles não aceitam o ensino. They do not accept teaching. Eles se desligam. They disconnect Se desligam do que a Bíblia diz. from what the Bible says. Eles defendem a causa das pessoas Defends people's causes que têm queixa contra os líderes. that become angry with their leaders or have complaints against their leaders. Lembram de Absalão? Remember Absalom? Diz que ele sentava à porta da It cidade. says that he would sit by the city E gates. quando vinham as pessoas que estavam insatisfeitas com Davi, And when people came that were unsatisfied with David, quem dera eu fosse o rei. he would say, "Oh, if I were king." Davi não tem tempo para ouvir vocês, né? David doesn't have time to hear you, Mas to eu estou listen aqui to para you. te ouvir. But I'm here to listen to you. Então o que eles fazem? So what they do? Eles recrutam aliados They recruit allies para atingir os seus próprios objetivos. to reach their own goals. Esses são os desleais. These are unloyal. Nós precisamos tomar cuidado. And I would say that you need to be careful. We need to be careful. Esses textos que nós lemos These texts that we read nos falam que esses tempos virão tells us that times will come e que nós precisamos tomar cuidado. and that we need to be careful. Nós precisamos verdadeiramente Truly tomar cuidado. be careful. Se o teu coração está pesado, And if your heart feels heavy, se você tem alguma dor, if you have some pain, você tem alguma coisa, you have something going on, abra o teu coração. open your heart. Não conviva com isso. Don't live with that. Nós somos igrejas de Cristo, We are the church of Christ, pronto para ajudar uns aos outros. ready to help each other. Eu posso discordar de você, você pode discordar de mim, We can certainly disagree porque o que nos une because what unites us não são as nossas ideias, is not our ideas, é o amor de Cristo. it's the love of Christ. Quando o amor nos une, When love unites us, a gente tem a liberdade de pensar diferente. we have freedom to think differently. Você pensa igual a Jamile? Do you think like Jamili? Ela pensa igual a mim. Você pensa igual a ele? Eu acho que Pensa sim. igual a ela? Né? Vai ser um choque quando ele cair na realidade. It's going to be a shock when he finally meets reality. Gisele pensa diferente de mim em muitas coisas. There are many aspects that Gisele and I think differently. Você pensa igual o Fernando? Do you think about like Fernando? Fernando pensa igual você. Does Fernando think like you? Jorge pensa igual você, Monique. Monique and Jocelyn?
Não, gente. Você pensa igual Paulo? Do you think like Paulo all Você the pensa igual a time? Ana, Fausto? Fausto, do you think like Anna all the time? Mas por que estamos juntos? But why are we still all together, right? Só por causa do amor. Because of love. E é muito amor mesmo. And it's a lot of love. Diz que nós corremos o risco, querido, It says that we run the risk de por causa das pressões, that because of the pressures o amor se esfriar to allow love to cool down e a gente se apostatar. and we disconnect. Vamos dizer aquilo que eu brinco com vocês, eu falo que é provérbio de boteco. You know, I say that this is a bar's proverb. Tudo aquilo que nós não alimentamos Everything we don't feed morre, does die eventually. morre. Does die eventually. Alimenta o teu amor. So, feed love. Seja grato a Deus. Be grateful to God. Lembra a palavra de domingo passado? Remember the word of Gratidão. 2 Sundays ago? Gratitude Ela tem que ser acompanhada com atitudes. needs to be followed by action, Não podemos amar só de palavras. not only from words. Amém? Amen. Que Deus nos abençoe. May God bless us. No nome de In the Jesus. name of Jesus.